pessoal está meio embaixo, onde foi pegar. Estão achando que hoje é segunda. É. Boa noite a todos. Que a paz de nosso Mestre Jesus nos cubra a todos. Antes de iniciar o nosso habitual estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, eu convido a todos a elevar o pensamento a Deus, a nosso Mestre Jesus. Vamos entrar em sintonia com os nossos amigos espirituais, para que ao longo de toda a nossa reunião, eles nos possam conceder a paz, a harmonia, a bênção, a proteção, que os assuntos que iremos abordar nessa noite possam iluminar a nossa mente, enternecer o nosso coração e nos auxiliar para que ao sairmos daqui possamos ser renovados e fortalecidos para continuar a nossa caminhada. Que assim seja, graças a Deus. Uma boa noite também a todos que nos acompanham, seja pelo Facebook ou pelo YouTube do canal do Bom Samaritano. O Evangelho de Jesus é, sem dúvida nenhuma, o marco principal da relação de Deus com a humanidade terrena. Nós, dentro da doutrina espírita, costumamos dizer que a primeira revelação é Moisés, a segunda, Jesus, e a terceira, o Espiritismo. Como é natural, a mensagem deveria vir de forma gradual. Mas, em realidade, a primeira mensagem, Moisés, os 10 mandamentos, vieram como forma de preparação. Porque o Evangelho nos traz todas as leis necessárias para que possamos alcançar a felicidade. A doutrina espírita veio apenas nos auxiliar a relembrar as mensagens do Evangelho e iluminar a compreensão a respeito daquilo que Jesus realmente queria dizer. Mas o Evangelho é a base de toda a lei divina. E quando nós analisamos o Evangelho, nós encontramos ali o Sermão do Monte. Sermão do Monte que, segundo Gandhi, que não era cristão, era hindu, chega a dizer que se todos os textos do mundo se perdessem e restasse apenas o Sermão do Monte, nada haveria se perdido. Ele é dividido em 3 partes. A primeira, que todo mundo conhece, as bem-aventuranças. A segunda, que Jesus analisa a relação de Deus com os homens e dos homens com Deus. E a terceira, aquela que foi chamada de sermão profético, os 7 sinais do fim dos tempos,
da transição planetária que nós estamos vivendo hoje, e apenas para abrir um parênteses, dos 7 sinais que Jesus deu, que seriam a característica do mundo de transição, ou desse período de transição, 6 já ocorreram. Né? Então, mas hoje nós queremos abordar um assunto que está na segunda parte do Sermão do Monte, que é exatamente a respeito do Pai Nosso. O Pai Nosso é o resumo de toda a mensagem de Jesus. Se você pegar todos os 4 evangelhos e resumir, você consegue resumir no Pai Nosso. Ali, cada frase é uma lição que Jesus passa no seu evangelho. Então, para analisar o Pai Nosso inteiro, né, daria alguns meses para vivê-lo algumas encarnações. Então, hoje, eu quero ver se nós conseguimos analisar uma frase do Pai Nosso, que é muito conhecida por nós, que nós falamos todo santo dia e toda santa noite. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Afinal de contas, o que Jesus quis dizer com isso? Eu sei que eu sou chato nesse sentido, que tudo eu puxo para a brasa da cultura hebraica, e as pessoas ficam chateadas. Poxa, João, toda palestra você fala a mesma coisa. A cultura hebraica, a língua hebraica, o aramaico, o hebraico. É porque Jesus viveu ali. Jesus precisava transmitir a sua mensagem para aqueles que viviam ali. Os apóstolos eram hebreus. Eles que foram responsáveis por distribuir essa mensagem. Se eles não entendessem, o cristianismo seria engolido pelo judaísmo. Então, baseado nisso, a primeira questão que nos vem à cabeça é: Pai Nosso. O Pai Nosso, que nós conhecemos hoje, que nós falamos diariamente, é o mesmo Pai Nosso que Jesus pronunciou? Não. Por alguns motivos. Porque o Evangelho teve 2 grandes traduções. A Septuaginta, no começo do primeiro século, do segundo século, que foi todos os textos sagrados traduzidos para o grego. E depois, no século IV, a Vulgata latina, que pegou todos os textos já traduzidos para o grego e traduziu para o latim, que deu origem ao que a gente tem hoje. Então, quando nós analisamos toda essa questão, a gente se depara com o Pai Nosso em hebraico. E quando nós traduzimos o Pai Nosso do hebraico original, a gente vê que é diferente. Querem ver? O Pai Nosso todo mundo conhece, né? Todo mundo conhece, tá? O Pai Nosso, traduzido direto do hebraico, é assim: Pai Nosso, que é o céu, santo é teu nome, faça-se em nós o teu reino.
tua vontade é na terra e no céu. Parte do pão nos dá, conforme a nossa necessidade diária. Perdoa nossos erros, quando perdoarmos aqueles que erram conosco. Não nos deixa entregues na hora da provação, e assim nos resgata do mal. É diferente. Não vai dar tempo da gente comentar ele inteiro, então a gente vai comentar só esse trecho. Parte do pão nos dá, conforme a nossa necessidade diária. Pois bem, nós estamos falando de uma prece que foi elaborada, feita por Jesus há 2000 anos atrás. Num idioma que não era nem o hebraico, era o aramaico, que era uma corruptela, um filho do hebraico, que era muito mais simples, muito mais pobre do que o próprio hebraico, que já era pobre. Se a gente for comparar, o hebraico é uma língua pobre, o aramaico é uma língua miserável. Porque se a gente for tirar por base, o português tem 500.000 palavras, o inglês 300, o hebraico 25, o aramaico não chegava a 10. Então, a mesma palavra tinha vários sentidos, dependendo do quê? Da sua posição na frase, da entonação que era dita, do momento em que ela era colocada. Então, tudo isso atrapalhou demais as traduções. E a gente volta àquele mesmo ponto. Jesus estava falando para os hebreus, para o povão. Todos os apóstolos de Jesus eram povo, eram pobres. Né? Dos 12, 11 eram da região da Galileia, a região mais pobre e miserável do país. Tanto que eu acredito que vocês já sabem disso. Mas existia um ditado na época que dizia assim: os outros estados, as outras regiões falavam assim, e sai alguma coisa de boa da Galileia? Porque a Galileia era para fruta, verdura, legumes, só isso. Pescador, né? Cuidador de ovelhas, era isso. Então, só tinham 2 do colégio apostolar que sabiam ler e escrever. Mateus, Levi, que era cobrador de impostos, e Judas, que era comerciante. E mesmo assim, Judas é o único que não era da Galileia, era da Judéia. Então, ele falava de forma simples, segundo o entendimento e a cultura daquela época. Então, Jesus não falou o Pai Nosso para mim e para vocês, aqui no Brasil. Ele falou para pessoas extremamente pobres, que tinham uma cultura completamente diferente da nossa. Uma língua que era extremamente simbólica, cheia de figuras de linguagem, cheia de parábolas, cheia de interpretações. Se a gente não leva em conta isso aí, a gente cai em erros graves. Parte do pão, e aqui eu peço a licença a vocês para começar a analisar a frase pelo original, né? Porque a frase
que nós conhecemos hoje, na verdade, é uma tradução equivocada do original. Parte do pão nos dá, conforme a nossa necessidade diária. Então, qual a frase? Vamos fazer análise sintática. Alguém lembra? Algum professor aqui lembra? Vamos analisar a palavra base dessa frase. Parte do pão nos dá, conforme a nossa necessidade diária. A palavra base dessa frase é pão. Aí a pergunta que não quer calar: pão de comer? E aí vem a segunda pergunta: qual era o entendimento do judeu da época de Jesus, pobre, a respeito de pão? Entende? Porque daí nós damos um mergulho em profundidade no estudo do Evangelho. Senão, gente, a gente fica na superfície. Jesus estava falando do pão da comida. Tá? Para que a gente possa entender isso, a gente tem que fazer um paralelo. Porque, eu juro para vocês, não é puxão de orelha. É apenas uma constatação para facilitar. A pessoa, ela pode ler o Evangelho de forma desinteressada, ela pode ler com atenção e ela pode estudar. Para estudar, ela tem necessidade de fazer uma leitura comparativa. Pega um determinado trecho do Evangelho e faz a referência com outro texto do Evangelho que fala mais ou menos a mesma coisa. E é isso que a gente vai fazer agora. Parte do pão nos dá, conforme a nossa necessidade diária. Lá no capítulo 2, de Lucas, versículos 1 a 11, a gente encontra uma passagem de Jesus que é uma pedra no sapato dos espíritas. A tentação no deserto. Não vamos comentar muito para não fugir do tempo. Tá? Só vou dar alguns spoilers. Jesus não foi tentado. Não existe demônio. Foi uma parábola que Jesus ensinou a respeito dos desafios que todo aquele que fosse seguido teria que cumprir para chegar à perfeição. Qual a primeira tentação de Jesus? Puxa aí pelo catecismo, vai. Vamos lá. Qual foi a primeira tentação? Né? Vamos lá, então. Primeira tentação é a seguinte. O Evangelho fala assim: logo após o batismo, Deus encaminhou Jesus ao deserto para se purificar. E aí ele jejuou por 40 dias e 40 noites. E foi tentado pelo diabo, que pegando 2 pedras lhe disse: pega essas pedras e transforma em pão para matar a sua fome. E o que Jesus fala? Nem só de pão vive o homem. Será que esse pão da tentação é o mesmo pão do Pai Nosso? Tem 2 respostas, gente. Ou é ou não é. Nossa, todo mundo acha que não é? Sério? Eu acho que é. Eu acho também que vocês sabem. Pior que é. O pior que é, gente. Não é? Sabe por quê?
aqui vocês vão entender o sentido. Porque ele é pão material, pão no caso. Então, vamos entender como o povo judeu pensava na época, tá? Pedra e pão, tá? Então, o que o diabo está falando para Jesus? Pega a pedra e transforma em pão. Pedra e pão. Para a mentalidade da cultura judaica, na época, era muito mais forte hoje ainda, pedra é símbolo de espiritualidade. Essa é mais fácil. Quem é o líder dos apóstolos? Quem que Jesus escolheu para liderar o colégio apostolar? Quem? Pedro. Que tinha o nome de Simão. Só que ele deu o nome de Pedro. Pedro a pedra. O que significa? Aquele que tem mais espiritualidade. Na época de Jesus, sempre que ocorria um fenômeno espiritual que eles não tinham como explicar, eles marcavam o local com uma pedra. Até hoje, no maior cemitério que existe em Israel, que é o cemitério da encosta do Monte das Oliveiras, com mais de 100 mil túmulos. Tem mais túmulo lá do que habitante Avaré. Não é? Haja pedra. Por quê? Você vai ver os túmulos lá, o que tem em cima? Flor? Não, tem pedra. Pedra. Porque a pedra é símbolo de espiritualidade. Quanto mais pedras tem um túmulo, mais a pessoa é amada. Então, pedra é espiritualidade. E pão? Vou dar um spoiler, vou dar uma dica. 96% da população era pobre. Pobre miserável, estava ali. Não sabia ler e escrever. A dieta deles era o quê? Peixe e pão. Então, o pão para o judeu é o símbolo da matéria, é o símbolo do corpo, é o símbolo da vida material. E a pedra é o símbolo da vida espiritual. Então, quando o diabo diz, pega essas pedras e transforma em pão, ele está falando, o que o judeu da época de Jesus entende? Que o diabo está falando assim, olha, pega a tua vida espiritual e transforma a tua vida espiritual em vida material. Troca. Entende? Fica mais fácil entender assim, não fica? Agora vamos lá. Parte do pão nos dá, conforme a nossa necessidade diária. Parte do pão. Agora a gente já sabe o que é pão. É a representação da vida material. Porque Jesus fala lá nas tentações, nem só de pão vive o homem. Ele não falou só de pão, nem, não é de pão que vive o homem, nem só. Quer dizer o quê? Que tem que viver da parte material e da parte espiritual. Né? Inclusive ontem né? A pedra e o pão. Né? Então, eu acho que foi esses dias, saiu no meu evangelho, exatamente cuidar do corpo e do espírito. Aquela passagem que tem no Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala exatamente isso. O espírito, quando está encarnado, ele tem que cuidar dos dois lados. Do lado espiritual
com a prevalência do espiritual, mas tem que cuidar do material. Tem que cuidar do corpo, tem que cuidar das responsabilidades materiais, né? Então, vamos pegar essa frase e dividir em duas. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus, ou da vontade de Deus. E no Pai Nosso, o pão nosso, parte, olha, me perdoe, já estou misturando as traduções aqui. Parte do pão nos dá, conforme a nossa necessidade diária. Parte do pão nos dá. O que Jesus está pedindo aqui? Ele está pedindo o pão que é representativo da vida material. Parte do pão. Parte, não é tudo. É uma divisão. Por que uma divisão? Porque ele não está falando, ó, dá o pão inteiro agora, e aí eu mesmo distribuo aqui. Não. O Senhor distribui. Conforme o quê? Conforme a necessidade anual de vida diária. Então, nós pegamos o pão, que é a somatória, na visão judaica, de todas as necessidades materiais, seja do corpo, seja das relações de trabalho, seja das relações humanas, tudo isso que nós pedimos com tanta insistência a Deus todo dia, e a gente fala assim para Ele, nos dá, Senhor. E aí, Deus não faz isso porque Deus é perfeição absoluta. Se fosse eu, falava, filho, dá uma lidinha melhor aí no Pai Nosso, meu filho. Dá uma lidinha melhor. Também. Tem uma relação. Porque, assim, a gente precisa entender que o Evangelho, a mensagem de Jesus, é coerente. Jesus, ele não passou um momento do seu Evangelho sem trazer um ensinamento. E todos os ensinamentos de Jesus eram coerentes. Então, da mesma forma que a tentação, o pão da tentação, corresponde ao pão do Pai Nosso, que corresponde ao pão da Santa Ceia. Tá? Parênteses, elaborando agora um pouco essa questão do pão da Santa Ceia. Que dia foi a Santa Ceia? Dia da semana. No mês não, do mês não precisa. Na quinta-feira. Jesus foi preso. Hã? Tá, vamos lá. 3 coisas eu preciso saber. Quando foi a ceia, dia da semana? Que dia da semana Jesus foi preso? E que dia da semana Jesus morreu na cruz? Vamos começar. Dia da semana que foi a Santa Ceia. Quinta. Todo mundo concorda com quinta? Pergunta simples, gente. Sim ou não? Quando que ele foi preso? Na quinta ou na sexta? Não? Na quinta noite? Tá. E foi morto quando? Sexta. Tá. Então vamos lá. Vocês estão baseando esse cálculo, baseando-se no fato que o dia começa à meia-noite. Só que
os hebreus contam o dia iniciando com o fim, o pôr do sol. Então, a Santa Ceia foi na sexta. A sexta-feira começou às 6 horas da quinta. 6 horas da tarde da quinta. Por isso que a Santa Ceia foi na quinta-noite. Porque já estava uma sexta. Porque a Páscoa judaica é comemorada na sexta. O negócio de Páscoa domingo é coisa de cristão. Estão entrando na sexta. Não, na sexta, não, na verdade a sexta, ela começa, vamos lá, na sexta-feira começa às 6 horas da tarde da quinta e termina às 6 horas da tarde da sexta. Tá? Por isso que Jesus teve que ser sepultado às pressas, porque às 6 horas da sexta começava o Shabat, o dia da conexão com Deus. O Shabat não podia fazer nada, nem sepultar. Então eles tiveram que correr, que ia da sexta-feira às 6 horas até o sábado às 6 horas. Por isso que eles foram no sábado à noite preparar o corpo de Jesus, porque já tinha acabado o Shabat. Entenderam? Tá. Então, vamos focar agora na Santa Ceia. Há um dado momento que Jesus pega quais eram os alimentos da Santa Ceia? Pão, vinho, o que mais? Vai, vamos dar uma força. Qual a religião de Jesus quando ele encarnou? Ele era espírita. Não, ele era judeu. Qual era a ceia judaica? Tinha pão, representando a matéria. Tinha o vinho, que era um vinho especial, passum, sem álcool. Tinha as ervas amargas, para lembrar a saída do povo hebreu do Egito, e tinha o coelhinho da Páscoa? Não, o cordeiro pascal. Mas, curiosamente, a ceia que Jesus fez tinha o quê? Tinha o pão, tinha o vinho, tinha as ervas amargas. Tinha o cordeiro? Não tinha cordeiro. Por quê? Eu sou cordeiro de Deus. Entende? Então, a partir daí, ele pega e reparte o pão em todos os pedaços. Um para cada apóstolo. Ele comeu pão? Eu não estava lá para saber, João. Como você me pergunta um negócio desse? Ele dividiu o pão igualmente em 12. Ele não comeu pão. E deu o cálice de vinho para os 12 beberem. E ele não bebeu. Então, quando ele pega esse pão e reparte, ele está tendo um símbolo aí, porque a língua hebraica é muito simbólica. Ele está dizendo assim, olha, cada apóstolo vai ter a sua tarefa na terra, como se aquele pedaço de pão fosse a autorização que Deus concede a cada um com as diretrizes. Ó, você vai fazer isso, vai divulgar o evangelho. Simbolicamente, o pedaço de pão é a autorização que Jesus dá
para que cada apóstolo divulgue o evangelho. Aonde? No reino dos céus? Se for, vamos imaginar, só para efeito didático. Se fosse para fazer divulgação no reino dos céus, Jesus daria o que para ele? Pão? Pedra. Que é o símbolo da espiritualidade. Entende agora? Mas é o mesmo pão. O pão da Santa Ceia é a representatividade das responsabilidades materiais. O pão da tentação é a representação das responsabilidades das coisas materiais. E o pão do Pai Nosso também é o foco das responsabilidades materiais. Então, quando no Pai Nosso é dito a respeito do pão, o pão, ele deve ser compreendido como todas as questões de responsabilidade material. Nós não podemos entregar a matéria e ficar só orando a Deus. É errado. E também não podemos abandonar a espiritualidade e só ficar na matéria. Nenhum nem outro. As duas extremidades estão erradas. A gente tem que focar no meio, no equilíbrio. Eu não sei se vocês já viram, eu não lembro o livro que Humberto de Campos escreveu isso. Ele fala uma pequena história, que é exatamente assim. Logo após Jesus subir aos céus, Pedro e João, o evangelista, mudaram-se para Jerusalém e fundaram a Casa do Caminho, uma casa de auxílio e socorro aos necessitados. E Tiago foi com eles. Tiago, o irmão de João. Só que Tiago não estava à vontade, ele achava que servir Jesus não era ficar cuidando de doente. Ele achava que servir Jesus era ficar em contemplação, em oração, elevar espiritualmente, fazer desdobramentos astrais, aquela coisa. E aí ele falou para Pedro: olha, Pedro, não dou conta disso aí não, eu vou embora. Eu vou buscar Jesus do meu jeito. Aí ele foi no monte lá, ficou a madrugada inteira orando, orava. Chegou umas 5 horas da manhã, ele viu ao longe assim, uma luz, como se fosse uma estrela. E a estrela ia se aproximando dele. E quando estava próximo, assim, se humanizou em Jesus em luz. E ele pensou com ele: está vendo como eu tinha razão? Negócio de atender leproso, pobre, ele não está com nada. O negócio é orar. Né? Porque a gente é assim, né? A gente é doido para ter razão. E aí Jesus veio, na hora que ele ia abrir os braços para abraçar Jesus, Jesus olhou para ele com um olhar de piedade e pegou o rumo para descer da montanha. Humberto de Campos não fala assim, mas eu acho que ele disse assim: Senhor, onde o senhor vai? Estou aqui. Ele parou, olhou Tiago e disse: o trabalho na minha seara é o atendimento aos menores. Se você quer realmente me encontrar, eu estarei ao lado de Pedro e João, atendendo os necessitados. E aí, lógico que Humberto de Campos não fala isso. Mas ele voltou com o rabinho entre as pernas, pedindo para voltar a trabalhar no atendimento aos necessitados. Então, é exatamente isso, né? Parte do pão nos dá. Parte. Qual é a nossa parte? Cada apóstolo fez a sua parte. Pedro não quis fazer a dele da Tiago, a dele de João. Simão Zelote não quis fazer a dele de Tadeu. Cada um fez a sua.
Cada um encontrou o destino que precisava fazer. Divulgou o evangelho de uma forma, cumpriu a sua tarefa. Parte do pão. Qual é a minha parte? Qual é a minha missão na Terra? Qual a minha responsabilidade como espírito imortal na Terra? Esse é o verdadeiro ensinamento do Pai Nosso. Porque Jesus, ele deixa muito claro isso. E a gente, infelizmente, foi doutrinado ao longo dos séculos a acreditar que a gente deve desprezar a terra, porque quando nós morrermos, aí é o paraíso. Quando a gente chegar no céu, aí é show de bola. Não é? Só que, o que Jesus fala, meu Deus do céu? O que Jesus fala? Parte do pão nos dá. Ele nos concede a parte das nossas responsabilidades como espírito imortal na terra agora. O que Jesus quer de mim? O que ele quer que eu faça na terra? Porque nós espíritas, a gente desce a lenha na teologia dos outros, né? Eu não sei se vocês, mas eu desço às vezes. Às vezes. Mas a gente pensa assim de uma forma geral. Não, quando chegar lá no mundo espiritual, está tudo ok. Mas a gente precisa entender que a nossa condição no mundo espiritual vai depender do quê? Que a gente fizer aqui. Eu já estou envergonhado de ter que perguntar isso para vocês, porque eu não sei a resposta. Chegamos no mundo espiritual, abrimos os olhos e vemos que estamos num quarto de hospital. Respira aliviado de não ter acordado no umbral. Né? Aí vem o mentor espiritual, nosso anjo da guarda, e diz assim: ô meu filho, seja bem-vindo de volta. Você pediu para ser espírita. O que você fez lá embaixo sendo espírita? Eu não sei o que eu vou responder. Você? Você ainda está melhor que nós. Eu peço todos os dias para viver uns 100 anos. Uns 100 anos para ver se dá tempo de eu fazer alguma coisa. Porque quem muito foi dado, muito será. Não fala muito alto, não, que eu fico com medo. Entende? Então, é isso. Parte do pão, ou seja, a minha parte nessa encarnação, nos dá, Deus nos dá a nossa missão na Terra. Mas não é para viver de mundo espiritual, de plana, que a gente está na Terra, a gente está encarnado, a gente está no corpo, a gente tem que ser humano. A gente não deve fugir do mundo, a gente deve estar no mundo. Sermos guardiães da mensagem de Jesus, que hoje está distorcida. Jesus não falou: se esforçai por passar pela porta estreita. Não vai ser fácil. Ele disse: se fazem isso ao ramo verde, quem dirá ao ramo seco? Adivinha quem que é o ramo seco? Todos nós. É fácil ir contra a maré, contra a perturbação que está no mundo hoje? Não é. Mas é a nossa parte do pão. É aquilo que Jesus nos pede para fazer enquanto seres encarnados na Terra. Quando for para fazer no mundo espiritual, é quando a gente desencarnar. Daí a gente vai ver o que vai fazer lá. Agora é aqui. Eu
Não, mas eu acho que todo mundo vai sujar um pouco o pé umbral. Será que não? Aí a gente abre um parênteses para analisar. Eu sempre bato nessa tecla. Nós espíritas falando lá, quando eu desencarnar, eu vou para. Eu não quero ir para o umbral, eu quero ir para a colônia. Mas ninguém vai para lugar nenhum. Sabe o que vai acontecer? Eu acho que é muito complicado a gente entender essa definição, porque a gente está bitolado em região geográfica. Eu saio com o carro aqui, vou até a plaquinha do limite do município, entro em Cerqueira. Passou a placa, acabou a Varé, começa a Cerqueira. Isso é geográfico. Só que as regiões do mundo espiritual não são geográficas, são vibratórias. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: quando eu desencarnar, em volta de mim, eu vou ver uma região compatível com o que eu sou dentro. Se eu me esforço por ser uma pessoa boa, eu estarei vendo uma região luminosa, uma colônia. Se eu sou da boca para fora, quando eu acordar no mundo espiritual, eu verei o que sempre teve dentro. A vida inteira eu falei mal dos outros. Quando eu desencarnar, eu vou estar em companhia de quem? De quem fala mal dos outros. Eu sempre adorei uma confusão, uma briga. Quando eu desencarnar, quem vai me socorrer? Espíritos violentos que gostam de brigar, chamados de obsessores. E aonde vivem os obsessores? No umbral. Você não quer ir para o umbral? Muda a forma de ser. Simples assim. Vamos fechar esse parênteses na teoria. Então, vamos. Está tudo bem até aí? Está tudo bem? Então a gente vai para a segunda parte. Parte do pão nos dá. Beleza. É a nossa responsabilidade em relação à nossa vida material como espírito imortal na Terra. O que Jesus quer de nós. Lembrando, parte do pão nos dá. A parte do pão nossa, não é a parte do pão do vizinho. Não tem nada que xeretar na vida do outro. Tem que xeretar na nossa vida. Né? Porque tem gente que vive tanto a vida do outro que esquece de viver a sua. Chega no mundo espiritual e vai falar o quê? É que nem um professor falava para a gente, na época da faculdade, ele falava: olha, eu já me formei, eu já passei no AB, depois eu passei no concurso para promotoria, hoje eu sou promotor aposentado. Para mim, você estudou, não estudou, fez ou não fez, para mim, ó, o salário cai no final do mês. Você quer estudar? Ótimo. Não quer, se vira. É a mesma coisa. Quando você desencarnar, você estará numa região compatível ao que você é hoje. Se vai ser uma região boa ou ruim, não vai depender de mim. Vai depender de Deus, de Jesus. Vai depender da gente. Né? Então, a segunda parte. Parte do pão nos dá, vírgula, conforme a nossa necessidade diária. E aí, no prefácio do livro Nosso Lar, André Luiz coloca uma frase interessante. Quando o servidor está pronto, o serviço aparece. E quando o servidor não está pronto? O
serviço aparece do mesmo jeito. Você é chamado a fazer alguma coisa se você não tem condições de fazer? Isso seria crueldade, não misericórdia. Misericórdia é dar a cada um segundo as suas obras. A lei de justiça é: o indivíduo só passa por aquilo que ele tem necessidade de passar. Isso é lei de justiça. E a lei de misericórdia? O indivíduo só passa por aquilo que ele tem que passar quando ele tem força moral para superar aquela dificuldade. Senão, ele não passa ainda. Vai prorrogando. Entende? Então, se eu estou passando por uma dificuldade, é porque eu tenho toda a condição de superar essa dificuldade. Senão, eu não estaria passando. Se eu não acredito nisso, eu sou forçado a acreditar que Deus não é misericordioso. Deus é cruel. Ele está me dando uma cruz que eu não tenho força para levar. Ou como diz Emmanuel, você acha que a tua cruz está pesada? Você não conhece a força que você tem. Então, dessa forma, o pão, conforme a nossa necessidade diária, Deus nos dá aquilo que é necessário para a gente viver na terra. E para a gente cumprir a nossa tarefa na terra. Mas a gente é teimoso, a gente não quer cumprir a vontade de Deus, a gente quer cumprir a nossa vontade. Estou falando de mim. Estou falando de mim. Então, vamos tirar, por exemplo, Paulo. Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, cara excepcional. Vamos combinar. Ele sozinho, ele trouxe o evangelho para o Ocidente. Fundou a igreja em toda a Europa, inclusive em Roma, na base do Império. Só que qual era o sonho de Paulo? O que Paulo mais queria na vida dele como cristão? Converter e pregar em Atenas, na Grécia. Porque ele sabia muito da cultura grega. Ele falava o grego perfeitamente. Ele tinha uma paixão pela cultura grega. E ele queria converter os gregos. E aí, na terceira viagem dele, ele chega até a Caia, a região da Caia, em Corinto. E ele fala: agora eu vou para Atenas. E ele vai para Atenas. E ele estava habituado, que nem a gente está habituado aqui, tá? A pessoas maravilhosos como vocês, que palestrantes bem que fala, todo mundo famoso, como você fala bem. É aquelas mentirinhas que a gente usa para agradar. E aí ele estava acostumado com isso. Ele vai para Atenas, gente do céu, que decepção. Ele está falando, tem gente que vai embora, tem gente que vai. Ele ficou quebrado. Não, agora o que eu vou fazer? Eu vou para outra cidade? Não, eu não vou para outra cidade, não. Eu vou me esforçar, vou estudar mais o Evangelho, eu vou convertê-los. Jesus falou: não vai. Você vai para Roma. A conversa não foi bem assim, tá? É uma tradução minha. Ah, eu quero ficar em Atenas. Não, vai para Roma. Jesus queria que ele fosse para Roma, ele queria ficar em Atenas. O que ele fez? Foi para Roma. Não só fundou
uma igreja cristã lá, como foi a base para a conversão do império inteiro, inclusive Atenas. A parte do pão que Jesus tinha dado a Paulo era pregar em Roma, não em Atenas, porque a ateniense não estava pronto ainda. Vão primeiro as ovelhas desgarradas de Israel. Não é? Não é isso? Então, parte do pão nos dá, conforme a nossa necessidade diária. Ou seja, cada um recebe todos os dias todas as condições para cumprir as suas responsabilidades como espírito imortal na terra, as suas responsabilidades como espírito e como cidadão. Todos os dias. Todo santo dia a gente tem total condição de cumprir aquilo que Jesus quer para aquele dia. Não para daqui 10 anos. Não daqui 5 anos. Não para o que já passou. Hoje. Hoje eu posso. Amanhã eu não sei. Ontem já foi. Amanhã eu não sei se eu estou aqui. Hoje. É isso aí que ele fala. Por isso que ele diz: parte do pão nos dá, conforme a nossa necessidade diária. Só que a gente confunde. Deus nos dá o pão da nossa responsabilidade material e a gente quer assumir a responsabilidade do outro. Que é o pão inteiro. Deus nos dá conforme a nossa necessidade diária e a gente quer conforme a nossa necessidade a vida inteira. E aí vira aquele problema. Porque Deus não vai torcer as leis divinas para agradar o bonitão. Então, não é? Então, a partir daí, a gente entende que essa questão do pão, ela tem uma profundidade muito maior do que simplesmente o pão alimentos. Porque Jesus nos passa aquela outra passagem. Lembra que eu falei para vocês? Todas as passagens de Jesus têm coerência uma com a outra. Observai os pássaros no céu. Não plantam e nem colhem, nem guardam em celeiros, mas Deus os alimenta. Olhai os lírios do campo, que hoje estão aqui, amanhã são jogados na fornalha. Em verdade vos digo, nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles. Se Deus faz isso à erva do campo, o que não fará os seus filhos bem-amados? Mas eu vos digo, quem de vós, por mais aflitos que estejam, pode aumentar 1 centímetro na sua altura? A cada dia já basta a sua aflição. E o que a gente mais vê na Terra hoje é aflito, ansioso. Ai, meu Deus, o que vai ser da minha vida? Começa pensando, ai, meu Deus, o que vai ser do meu dia? Que hoje você pode mudar. Daqui 5, 10 anos você não consegue saber. Tem gente planejando a vida para daqui 20 anos. Tinha uma amiga do Divaldo, ela comprou na época, era colega de repartição pública. Divaldo foi do setor de aposentadoria pública do estado da Bahia. E era chefe dele. E ele adorava livros, né, de filósofos. E aí saiu uma coleção de livros
Cada livro era um autor diferente. E ele havia recebido uma mensagem de um poeta indiano chamado Tagore. Deixa eu ver se eu consigo, tá? Não sei, não garanto. Rabindranath Tagore. Consegui. E ele tinha recebido, ele nunca tinha visto a história dele. E nessa coleção tinha um livro só dele. Aí ele falou assim para ela, você não poderia me emprestar esse livro para eu ler? Eu gosto muito desse autor. Não, não posso. Mas por quê? Porque eu vou me aposentar e quando eu me aposentar eu vou ler os livros. Aí ele virou para ela, mas faltam 8 anos para você se aposentar, o que você vai fazer? Eu vou guardar e quando eu me aposentar eu tiro o plástico e leio um por um. Morreu antes. E não deu nem para pedir emprestar para os herdeiros, porque ele não conhecia os herdeiros. Não é? E aí Jesus fala assim, havia um homem que vendeu todas as suas plantações e frutos e colocou tudo em um imenso galpão e deitou e disse feliz, agora eu tenho condições de viver tranquilo o resto da minha vida. Que Jesus disse, e Deus naquela noite disse, insensato, hoje te chamarei para a vida espiritual. Então, percebem como essa questão simples do pão tem uma profundidade maior? Não é só o pão material, é o pão de todas as responsabilidades, mas não nos preocupemos com o dia de amanhã, porque se Deus nos deu essa missão, Ele nos dá todas as ferramentas para cumprir. Cumprir o quê? A nossa. Quando a gente abandona a nossa para vivenciar o pedaço de pão do outro, aí a gente se lasca todo. Né? Então, precisamos focar em responder a uma pergunta que foi feita por Paulo de Tarso a Jesus e que a gente deveria fazer. Quando Jesus resplandece em luz diante dele e ele cai do cavalo, ele pergunta a Jesus assim, quem és tu? Sou Cristo Jesus a quem tu persegues. Sabe o que Paulo pergunta para ele? O que queres que eu faça? É isso. O que queres que eu faça? Que, segundo a tradição judaica, pode ser perguntado assim, Senhor, qual o meu pedaço de pão para hoje? O que o Senhor quer que eu faça hoje? E aí, com certeza, a nossa vida vai ser mais feliz. Porque a questão 923 do Livro dos Espíritos, Kardec dá um tapa com luva de pelica na humanidade. Já que a Terra não é um planeta totalmente perfeito, portanto, não conseguimos alcançar a felicidade absoluta, é possível ser feliz na Terra de forma relativa? E se sim, como? Como alcançar a felicidade na Terra? O Espírito de Verdade responde. Responde nesses termos. Aprender a viver com o necessário fisicamente, vírgula, espiritualmente, ter a consciência tranquila e a fé no futuro. Se você aprende a conviver com o necessário, tem a consciência tranquila e a fé no futuro, parabéns. Você está melhor do que 99% da população humana encarnada. E é isso aí. Alguma questão? Alguém quer colocar alguma coisa?
Porque o judeu não vê Jesus como O Messias? Porque o judeu, o judaísmo, de uma forma geral, não vê Jesus como Messias. Por um simples fato, porque Jesus morreu. Na época, desde Elias, há 900 anos antes de Jesus, já se falava na vinda do Messias. Existe um profeta que viveu aproximadamente há 600 anos antes de Jesus, que é Isaías, que é o profeta que mais falou da vinda do Messias. E aí, havia, na época que Jesus veio, havia duas linhas de pensamento. A mais aceita, 99% da população. O Messias será um guerreiro. O Messias virá, destruirá os inimigos, levantará Israel como a senhora de todas as nações, Israel governará o mundo. Tá? Essa era a visão. 1% tinha a visão de Isaías, que era qual? O Messias será o quê? O Cordeiro de Deus. Ou seja, vai se sacrificar por amor à humanidade. Por isso que João Batista, quando batizou Jesus e viu a luz descendo sobre Jesus como pomba, não é a pomba desceu, como a gente vê nos filmes, a pombinha. Não tem pomba. É como pomba. Mansamente, a luz desceu mansamente como pomba sobre Jesus. E aí, qual a primeira frase que João o Batista fala? Eis o Cordeiro de Deus. Confirmando, o precursor confirma duas coisas: que Jesus era o Messias e que o Messias viria não para derrubar o Império Romano, mas para derrubar o Império do Mal. Como o entendimento majoritário do judaísmo é que ele seria um guerreiro que nunca mais ia morrer, que instituiu o reino dos céus na terra, e ele morreu, então ele não pode ser o Messias. Até hoje eles estão esperando o Messias vir. Tá? que Jesus falava com parábolas. A maior parte dos ensinamentos, né? É para facilitar o entendimento do povo. Sim, por quê? Por que Jesus falava em parábolas? Kardec analisa isso no Evangelho segundo o Espiritismo. A gente vai um pouco mais além. Jerusalém, que era a maior cidade, na época Jerusalém devia ser tantinho maior que Avaré. Todas as cidades eram contadas dezenas, centenas de habitantes. Jerusalém devia ter 100 e poucos mil habitantes. Se falava 4 idiomas. O povão, na rua, falava aramaico. No templo e nas sinagogas, nos rituais religiosos, falava hebraico. Nas repartições públicas, falava o latim, porque quem comandava as repartições públicas eram os romanos. E como Jerusalém era uma cidade cosmopolita, ou seja, recebia gente do mundo inteiro por causa da teoria do Deus único, para conversar com os estrangeiros, eles conversavam em grego. Então, quando Jesus fala, ele fala no idioma mais pobre, que era o aramaico. Emmanuel confirma isso, confirma que Jesus falava aramaico no livro 2000 anos. Por quê? Porque ele queria que o povão entendesse.
Como os governantes falavam latim, não entendiam. Os de fora falavam grego, também não entendiam. Os sacerdotes estavam muito mais habituados ao hebraico, não entendiam. E mais uma curiosidade da língua. A língua hebraica é cheia de figuras de linguagem. Isso faz parte característica da língua. E extremamente cheias de parábolas, histórias com fundo moral. Então, vamos imaginar uma língua como o aramaico, que uma figura de linguagem seja utilizada num documento formal. Eu vou fazer uma petição inicial para o juiz. E falo assim para ele: meu cliente tinha que chegar a tal horário, mas como estava chovendo canivete, ele não conseguiu chegar. O que acontece comigo? O juiz, no mínimo, vai ficar louco da vida comigo. Mas se fosse em aramaico, perfeitamente natural. Tá? Quando você pega alguém que não entende a língua profundamente, não entende. Quer ver um dos salmos mais bonitos do rei Davi? Ele fala assim: e meu coração se alegra no Senhor. Tá? Bonito? Bonito, né? E meu coração se alegra no Senhor. Você pega o original em hebraico, em aramaico, tá assim: e meu coração está com os dentes cheios de gordura no Senhor. É uma figura, é uma expressão, é uma figura de expressão. Dentes cheios de gordura é muita alegria, muita felicidade. Como que você traduz um negócio desse para alguém que não conhece a língua? Então, Jesus falava em parábolas, e particularmente em aramaico, não só porque era a língua do povão, mas porque as autoridades, os doutores da lei, não entendiam direito. Eles entendiam quando ele falava, mas quando ele misturava parábola no meio, você pode reparar em vários evangelhos. Por que o senhor está falando em negócio de... O que tem a ver um semeador semeando? Que história é essa? O que é isso? Né? Tesouro escondido no campo? Nem os doutores da lei entendiam. Mas o povão entendia. Tá? Você está com uma cara de quem não está? Você entendeu? A maioria dele, né? Oi? É mais fácil de entendimento que a maioria, 90%. Exatamente, claro. Porque a gente não pode esquecer que Jesus estava falando para aqueles que iam divulgar a mensagem. E aqueles que iam divulgar a mensagem, eles tinham que ter a obrigação de saber o que estavam falando. Entender a fundo o que Jesus quis. Porque senão eles não conseguiriam dar conta de converter as pessoas. Né? Tá? Então vamos encerrar. Agradecemos a Deus, o nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, a todos os trabalhadores dessa casa abençoada por essa reunião e rogamos que nos abençoe agora no paz e que possam nos conduzir aos nossos lares em paz para termos um resto de semana abençoado. Em nome de Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Vamos ao passe.